O silêncio da casa era diferente naquela tarde. Não era o silêncio acolhedor de um lar em paz, mas aquele tipo de quietude pesada, carregada de algo invisível que faz a pele formigar. A luz do sol entrava pelas cortinas de linho branco da sala, criando sombras alongadas no chão de madeira clara. O ar-condicionado zumbia baixinho, misturando-se ao som distante do trânsito lá fora. Ela estava ali, parada em frente ao espelho antigo da sala de jantar, aquele que herdara da avó e que sempre amara por sua moldura dourada e trabalhada. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava o celular, os olhos fixos na tela, mas sem realmente ver o que estava ali. O coração batia descompassado, forte demais, rápido demais. Havia algo errado, algo que ela não conseguia nomear, mas que sentia no fundo do peito como uma pedra fria. O reflexo no espelho mostrava uma mulher que ela mal reconhecia, os cabelos castanhos presos num coque desleixado, a blusa branca de algodão amassada, o rosto sem maquiagem revelando olheiras que não estavam ali semanas atrás. Quando foi a última vez que se sentira bonita? Quando foi a última vez que ele realmente a olhara nos olhos durante uma conversa? As perguntas vinham como ondas, uma após a outra, afogando qualquer tentativa de racionalizar o que sentia. Ela mordeu o lábio inferior, um hábito antigo de quando estava nervosa. O gosto metálico do sangue veio rápido, trazendo-a de volta à realidade. Precisava se controlar. Precisava entender o que estava acontecendo antes de tirar conclusões precipitadas. Mas era impossível ignorar os sinais. As mensagens que ele apagava rápido demais. Os telefonemas que ele atendia no banheiro. As reuniões de trabalho que se estendiam até tarde da noite, sempre nas quintas-feiras. Sempre. A fragrância doce e floral que às vezes vinha impregnada em suas camisas. Um perfume que definitivamente não era o dela. Ela tentara ignorar, convencer-se de que estava sendo paranoica, que o casamento de 10 anos não poderia estar desmoronando assim, silenciosamente, sem ela perceber. Mas a verdade tem um peso próprio, e ela sentia esse peso esmagando seu peito, roubando-lhe o ar. Naquele momento, enquanto o sol começava a se pôr e a sala ganhava tons alaranjados, ela tomou uma decisão. Não confrontaria, não gritaria, não faria uma cena. Ela faria algo diferente, algo que ele jamais esperaria. Ela descobriria a verdade por conta própria, reuniria cada fragmento de evidência, cada mentira mal contada, cada segundo roubado dela. E quando tivesse tudo, quando soubesse de cada detalhe sórdido dessa traição que sentia nas entranhas, ela decidiria o que fazer. Mas dessa vez seria nos termos dela. Ela virou-se do espelho, os olhos agora secos e determinados. O jogo havia começado, mas ele ainda não sabia que estava jogando. A história começara muito antes daquela tarde silenciosa. 3 meses atrás, para ser mais precisa. Era uma segunda-feira comum, daquelas em que a rotina flui sem grandes acontecimentos. Ela acordara cedo, preparara o café como sempre fazia, com aquele ritual quase meditativo de moer os grãos frescos e sentir o aroma invadir a cozinha. Ele descera já vestido para o trabalho, o terno cinza impecável, a gravata azul marinho perfeitamente ajustada. Deu-lhe um beijo rápido na testa, murmurou algo sobre uma reunião importante e saiu. Nada de extraordinário. Nada que indicasse que aquele seria o começo do fim. Mas foi naquela tarde, quando ela voltou da academia mais cedo que o usual, que algo mudou. Ela entrou em casa com as chaves fazendo barulho, anunciando sua chegada como sempre fazia. Subiu para o quarto para tomar banho. Passou pelo escritório dele e notou que o computador estava ligado. A tela brilhava na penumbra do cômodo, exibindo algo que ela não conseguiu ver direito. Pensou em entrar e desligar para economizar energia, mas algo a impediu. Uma sensação estranha, um instinto que ela não sabia que possuía. Continuou andando. Entrou no quarto. Mas aquela imagem da tela acesa ficou gravada em sua mente como uma fotografia mal revelada. Durante os dias seguintes, ela começou a prestar mais atenção. Não de forma consciente no início, mas como se uma parte dela tivesse acordado de um sono profundo. Notou que ele sorria para o celular com mais frequência.
Notou que as respostas dele às suas perguntas estavam ficando mais curtas, mais evasivas. Quando ela perguntava sobre o trabalho, ele dava respostas genéricas, sem os detalhes que costumava compartilhar. Quando ela sugeria programas para o fim de semana, ele sempre tinha algum compromisso, alguma desculpa pronta, sempre razoável o suficiente para não levantar suspeitas imediatas, uma noite. Durante o jantar, ela tentou uma abordagem diferente. Preparou o prato favorito dele, salmão grelhado com ervas, arroz cremoso e legumes assados. Acendeu velas na mesa, colocou uma música suave de fundo. Criou uma atmosfera romântica que não existia entre eles há meses. Ele chegou em casa mais tarde que o combinado, mas ela não reclamou. Sorriu, serviu o vinho, sentou-se à sua frente e tentou resgatar algo do que já tiveram. Conversaram sobre coisas banais, sobre o clima, sobre as notícias do dia, sobre os vizinhos novos que haviam se mudado para a casa ao lado. Mas era como falar com um estranho. Ele estava ali, fisicamente presente, mastigando a comida, respondendo às perguntas, mas seu olhar estava distante. Várias vezes durante o jantar, ele checou o celular, sempre colocando-o com a tela para baixo depois. Ela percebeu a tensão nos ombros dele, a forma como seus dedos tamborilavam na mesa quando ela demorava muito para falar. Era como se ele estivesse ansioso para terminar aquele momento, para fugir daquela intimidade forçada. Quando ela sugeriu que assistissem a um filme juntos depois do jantar, ele alegou cansaço e subiu para o quarto logo após ajudar a lavar a louça. Ela ficou sozinha na sala, a luz das velas ainda bruxuleando sobre a mesa. O silêncio da casa parecia zombar dela, ecoando todas as palavras não ditas, todos os toques que já não existiam mais. Foi nessa noite que ela chorou pela primeira vez. Não um choro dramático, mas lágrimas silenciosas que escorriam sem controle enquanto ela recolhia as taças de vinho ainda pela metade. Ela se perguntou quando exatamente eles haviam se tornado essa versão triste de um casal. Dois desconhecidos dividindo o mesmo teto, as mesmas contas, a mesma cama, mas vivendo em universos completamente separados. Na semana seguinte, ela decidiu fazer um teste. Durante 3 dias consecutivos, ela não mandou nenhuma mensagem para ele durante o expediente. Normalmente, eles trocavam algumas mensagens ao longo do dia, coisas simples como perguntar o que cada um queria para o jantar ou compartilhar alguma notícia interessante. Mas dessa vez, ela ficou em silêncio absoluto. Queria ver se ele notaria, se sentiria falta, se tomaria a iniciativa de entrar em contato. O resultado foi devastador. Ele não mandou nenhuma mensagem, nenhuma. Chegou em casa no primeiro dia e agiu como se nada estivesse diferente. No segundo dia, a mesma coisa. No terceiro dia, ela já tinha sua resposta. Foi então que ela começou a observar mais atentamente os padrões. Percebeu que toda quinta-feira ele chegava em casa por volta das 10 da noite, sempre com a mesma desculpa de reunião com clientes. Percebeu que nos fins de semana ele estava sempre ocupado com compromissos de trabalho, eventos corporativos aos quais ela nunca era convidada. Percebeu que ele tomava banho assim que chegava em casa. Não importava a hora, sempre deixando as roupas diretamente no cesto de roupas sujas, sem dar a ela a chance de checar os bolsos como costumava fazer. Uma manhã, enquanto ele estava no chuveiro, ela pegou o celular dele em cima da cômoda. Suas mãos tremiam enquanto tentava adivinhar a senha. Tentou a data de aniversário dela. Errado. Tentou a data de casamento deles. Errado. Tentou a data de aniversário dele. O celular desbloqueou. Seu coração disparou. Ela tinha apenas alguns minutos antes que ele saísse do banheiro. Abriu o aplicativo de mensagens e começou a rolar rapidamente. A maioria era de trabalho. Conversas entediantes sobre projetos e prazos. Mas então ela viu um nome que não reconhecia. Marcela. As mensagens haviam sido apagadas, restando apenas a última, enviada na noite anterior. Um simples emoji de coração. O som do chuveiro parou. Ela trancou o celular rapidamente e o colocou de volta no mesmo lugar, no mesmo ângulo em que estava. Saiu do quarto com o coração na garganta. Desceu as escadas tentando controlar a respiração. Marcela. Quem era Marcela? Uma colega de trabalho? Uma cliente? Uma antiga conhecida?
O nome ecoava em sua mente como um sino fúnebre, anunciando algo terrível que ela ainda não queria admitir completamente. Ela se serviu de café na cozinha, as mãos ainda tremendo, o gosto amargo da bebida misturando-se com o gosto amargo da suspeita confirmada. Quando ele desceu, já vestido e perfumado, ela forçou um sorriso. Perguntou se ele queria ovos no café da manhã. Ele disse que não, que estava atrasado, que precisava sair correndo. Deu-lhe outro beijo apressado na testa e foi embora. Ela ficou parada no meio da cozinha, ouvindo o som do carro dele se afastando. A casa voltou ao seu silêncio pesado. Ela olhou ao redor, para os eletrodomésticos modernos que haviam escolhido juntos, para as fotos emolduradas nas paredes mostrando momentos felizes de um passado que agora parecia pertencer a outras pessoas. Tudo parecia falso de repente, uma cenografia elaborada de uma vida que não existia mais. Naquela tarde, ela fez algo que jamais pensara que faria. Abriu o laptop dele, que estava em cima da mesa do escritório. Não tinha senha, algo que sempre a surpreendeu, mas que ele justificava dizendo que confiava nela completamente. A ironia não passou despercebida. Ela abriu o histórico do navegador e começou a investigar. A maioria era de sites de trabalho, portais de notícias, páginas de esportes, mas então encontrou algo interessante. Uma reserva em um restaurante italiano no centro da cidade, para 2 pessoas, marcada para a quinta-feira seguinte. O mesmo restaurante onde eles haviam comemorado o primeiro aniversário de casamento, há 9 anos. A dor que sentiu foi física. Um aperto no peito tão intenso que ela precisou se sentar. Ele estava levando outra mulher ao lugar deles, ao restaurante que tinha um significado especial para o casal. A traição não estava apenas nos atos, mas na forma como ele estava reescrevendo a história deles, apagando as memórias que construíram juntos e substituindo-as por novas, com outra pessoa. Ela fechou o laptop e apoiou a cabeça nas mãos. Precisava de um plano. Precisava de provas concretas antes de fazer qualquer movimento, porque se ia acabar com aquele casamento, seria de uma forma que ele jamais esqueceria. Ela passou os dias seguintes em um estado estranho, meio ausente, meio hiperconsciente. Continuou com a rotina normal, acordando cedo, fazendo exercícios, cuidando da casa, preparando refeições. Mas agora cada ação era mecânica, como se ela estivesse interpretando o papel de si mesma em uma peça de teatro. Por dentro, sua mente trabalhava freneticamente, conectando pontos, relembrando conversas, analisando cada detalhe dos últimos meses. Quantas vezes ele havia mentido olhando diretamente nos olhos dela? Quantas vezes ele havia chegado em casa cheirando a outro perfume e ela simplesmente não percebera? A quinta-feira chegou. Ela acordou determinada a descobrir a verdade naquele dia. Ele saiu para o trabalho como sempre, sem nenhuma indicação de que algo diferente aconteceria. Ela esperou até o meio-dia e então ligou para a empresa dele, pedindo para falar com ele. A secretária disse que ele havia saído para uma reunião externa e voltaria apenas no dia seguinte. A mentira estava em ação. Ela agradeceu e desligou. Às 7 da noite, ele mandou mensagem dizendo que a reunião estava se estendendo e que chegaria tarde. Ela respondeu com um simples ok, sem perguntas, sem reclamações. Ele provavelmente achou estranho, mas não disse nada. Às 8 horas, ela estava sentada no carro, estacionada em frente ao restaurante italiano. Tinha uma visão clara da entrada, mas estava longe o suficiente para não ser notada facilmente. Colocou óculos escuros, mesmo sendo noite. Prendeu os cabelos em um rabo de cavalo baixo. Vestiu roupas escuras. Sentia-se ridícula e poderosa ao mesmo tempo. Às 8h20 ela ouviu. Ele chegou de táxi, vestindo o terno que ela havia passado naquela manhã. Ele olhou ao redor rapidamente, como se certificando de que não havia ninguém conhecido por perto, e entrou no restaurante. Ela esperou. 10 minutos. 15. Então viu outra figura se aproximando da entrada. Uma mulher, jovem, talvez no início dos 30. Cabelos loiros longos, vestido vermelho justo, salto alto. Bonita de uma forma óbvia, chamativa. Ela entrou no restaurante com a confiança de quem sabia que estava sendo esperada. O estômago dela revirou. Era real. Tudo era real, não era mais paranoia ou imaginação. Seu marido estava ali dentro, jantando com outra mulher.
no restaurante que deveria ser especial apenas para eles dois. Ela ficou sentada no carro por quase 2 horas, observando a entrada do restaurante como se estivesse hipnotizada. As luzes âmbar das luminárias da rua criavam uma atmosfera quase surreal, como se aquele momento pertencesse a outra dimensão da realidade. Outros casais entravam e saíam, rindo, conversando, vivendo suas vidas normais enquanto a dela desmoronava silenciosamente. Ela apertava o volante com tanta força que as juntas dos dedos ficaram brancas. Parte dela queria entrar ali, confrontá-los na frente de todos, fazer uma cena memorável. Mas a parte racional, a parte que ainda conseguia pensar com clareza em meio ao caos emocional, sabia que isso seria um erro. Ela precisava de mais informações. Precisava entender a extensão dessa traição antes de agir. Às 10h15, eles saíram. Ela os viu através do vidro, ele com a mão nas costas dela, guiando-a para fora com uma gentileza que há meses não demonstrava em casa. A mulher ria de algo que ele dissera, jogando os cabelos para trás em um gesto performático. Eles pararam na calçada e ele chamou um táxi para ela. Houve um momento de hesitação, um olhar trocado entre eles que dizia mais do que 1000 palavras. Então ele se inclinou e a beijou. Não foi um beijo rápido ou casto. Foi longo, profundo, íntimo. O tipo de beijo que 2 pessoas dão quando sabem que haverá muitos outros. Ela sentiu a bile subir pela garganta. Virou o rosto, incapaz de continuar assistindo. As lágrimas finalmente vieram, quentes e incontroláveis, embaçando sua visão. Ela deixou que caíssem livremente, sem tentar limpá-las, sem tentar se compor. Que sentido tinha se compor quando seu mundo estava se despedaçando? O táxi da mulher partiu e, alguns minutos depois, ele pegou outro para si. Ela esperou mais alguns minutos antes de ligar o carro e dirigir para casa. Não havia pressa. Ela sabia exatamente o que encontraria quando chegasse. Ele chegaria meia hora depois, com a desculpa pronta sobre a reunião cansativa. Tomaria banho para eliminar qualquer evidência e se deitaria ao lado dela como se nada tivesse acontecido. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando ela entrou em casa, deixou as luzes apagadas e subiu direto para o quarto. Tirou a roupa, colocou o pijama e deitou-se na cama, de costas para o lado dele. Fechou os olhos e tentou regular a respiração. Meia hora depois, ouviu a chave na porta. Os passos dele subindo a escada, mais leves do que o normal, como se tentasse não fazer barulho. O som do chuveiro ligando. 15 minutos de água correndo. O cheiro do sabonete caro que ela comprara para ele no último aniversário. Ele entrou no quarto no escuro, deslizou para debaixo das cobertas e sussurrou um baixo boa noite. Ela não respondeu, fingindo estar dormindo. Ele não insistiu. Na manhã seguinte, ela acordou antes dele e desceu para a cozinha. Preparou o café como sempre, mas dessa vez com uma calma estranha, quase mecânica. Sua mente estava curiosamente clara, como se a dor da noite anterior tivesse queimado toda a confusão e deixado apenas determinação pura. Ela sabia o que precisava fazer. Precisava descobrir quem era aquela mulher. Precisava entender há quanto tempo isso estava acontecendo. Precisava reunir provas suficientes para quando chegasse a hora de acabar com aquele casamento. Não haver dúvidas ou negociações. Seria limpo, definitivo nos termos dela. Quando ele desceu, ela o cumprimentou com um sorriso que praticara em frente ao espelho. Perguntou como foi a reunião. Ele deu a resposta ensaiada sobre clientes difíceis e negociações complicadas. Ela assentiu, serviu-lhe café. Perguntou se queria torradas. A normalidade da cena era perturbadora. Ali estavam eles, interpretando o papel de casal feliz, quando ambos sabiam, cada um à sua maneira, que aquilo era uma farsa completa. Ele pegou o celular e começou a rolar pela tela enquanto comia. Ela notou o leve sorriso que apareceu em seus lábios. Provavelmente uma mensagem dela. Da Marcela. A raiva ferveu em suas veias, mas ela manteve a expressão neutra. Depois que ele saiu para o trabalho, ela voltou ao laptop dele. Dessa vez foi mais fundo. Checou os e-mails, mas ele era cuidadoso demais para deixar rastros óbvios ali. Então ela lembrou que ele usava uma conta secundária do Gmail, uma que criara anos atrás e raramente mencionava. Ela tentou fazer login com a senha que ele usava para tudo. Funcionou. E ali estava tudo. Meses de correspondência. Mensagens que começaram inocentes, profissionais,
e gradualmente se tornaram mais íntimas, mais sugestivas. Ela leu cada uma delas, torturando-se com cada palavra carinhosa, com cada promessa sussurrada através da tela. As mensagens revelavam uma linha do tempo clara. Tudo começara 6 meses atrás, em uma conferência de trabalho em São Paulo. Marcela era gerente de marketing em uma empresa parceira. Eles se conheceram durante um coffee break e, segundo as mensagens, houve uma conexão imediata. Trocaram números. Começaram a conversar. No início eram mensagens esporádicas, apenas profissionais. Mas então, há 4 meses, durante outra viagem de trabalho dele, eles jantaram juntos. E algo mudou. As mensagens se tornaram mais frequentes, mais pessoais. Ele compartilhava coisas sobre o casamento, sobre como se sentia preso, sobre como havia perdido a paixão. Cada palavra era uma punhalada. Ela lia sobre como ele descrevia a esposa como distante, fria, mais interessada em manter as aparências do que em realmente viver. Era assim que ele a via, depois de tudo que construíram juntos, depois de todos os sacrifícios que ela fizera pela carreira dele, pela casa deles, pela vida deles. A Marcela respondia com compreensão, com empatia, dizendo que ela o entendia, que ele merecia ser feliz. Estava tudo ali, o roteiro clássico de uma traição emocional que se transformou em física. A primeira vez que se encontraram fora do contexto profissional foi há 2 meses. Um hotel discreto. Ela nem conseguiu ler os detalhes sem sentir náusea. Mas o que mais a chocou foi descobrir que aquilo não era apenas um caso passageiro. Eles falavam sobre futuro, sobre a possibilidade de ele se separar, sobre como seria bom ficarem juntos oficialmente. Marcela pressionava gentilmente, dizendo que não queria ser a amante para sempre, que merecia mais. E ele, covarde como era, prometia que estava esperando o momento certo, que precisava organizar as coisas primeiro, que era complicado porque o casamento era de longa data e havia questões financeiras envolvidas. Questões financeiras, como se ela fosse apenas um obstáculo burocrático a ser resolvido. Ela imprimiu tudo, cada mensagem, cada e-mail comprometedor. Salvou tudo em uma pasta oculta no seu próprio computador. Tirou fotos de conversas no celular dele quando conseguia ter acesso. Criou um dossiê completo da traição. Não sabia ainda exatamente como usaria aquilo, mas ter as provas lhe dava uma sensação de controle em meio ao caos. Ela não era mais a esposa enganada e ignorante. Ela sabia de tudo, e conhecimento era poder. Durante os dias seguintes, ela continuou sua investigação. Descobriu que Marcela tinha 32 anos. Era divorciada, não tinha filhos. Trabalhava no escritório da empresa em São Paulo, mas vinha frequentemente para a cidade deles por causa de projetos conjuntos. Ela encontrou o perfil dela nas redes sociais, embora fosse privado. Nas fotos de perfil via uma mulher bonita, bem-sucedida, sorridente. Uma mulher que provavelmente não tinha ideia de que estava destruindo um casamento de 10 anos. Ou talvez soubesse e simplesmente não se importasse. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia arriscada, mas potencialmente brilhante. E se ela confrontasse Marcela primeiro? Não o marido, mas a amante. Muitas vezes, a outra mulher não tem consciência plena da situação real. Ele provavelmente pintara um quadro distorcido do casamento, fazendo-se de vítima de uma união infeliz. O que aconteceria se Marcela soubesse a verdade? Se visse que não havia um casamento morto esperando para ser enterrado, mas uma esposa que ainda amava, que ainda se importava, que estava sendo cruelmente enganada. Ela sabia que era uma jogada arriscada. Poderia sair pela culatra de inúmeras formas. Marcela poderia contar para ele. Poderia não acreditar nela. Poderia não se importar. Mas algo dentro dela insistia que valia a pena tentar. Porque se conseguisse quebrar o encanto dessa relação, se conseguisse fazer Marcela questionar tudo o que ele havia dito, talvez conseguisse salvar seu casamento. Ou, no mínimo, garantir que quando tudo acabasse, ela não fosse a única sofrendo as consequências. Ela passou uma semana inteira planejando. Descobriu onde Marcela ficava hospedada quando vinha à cidade, um hotel corporativo no centro. Descobriu seus horários através de posts vagos nas redes sociais e de referências nas mensagens com o marido. Descobriu que ela viria na próxima semana para uma série de reuniões que durariam 3 dias, e ela sabia exatamente o que fazer. Mas antes precisava de uma última confirmação.
Precisava ter certeza absoluta de que estava tomando a decisão certa. Na noite de sexta, ela fez algo que nunca imaginara que faria. Esperou ele adormecer, pegou o celular dele com cuidado e foi para o banheiro. Trancou a porta e abriu as mensagens com Marcela. Rolou até encontrar mensagens recentes. E ali estava. Planos para a próxima semana. Ele ia pegá-la no hotel na terça à noite. Iam jantar e depois, nas palavras dele, passar a noite juntos. Ele já havia inventado uma desculpa para ficar fora. Algo sobre um treinamento corporativo que duraria a noite toda. Tudo planejado, tudo ensaiado. Ela tirou fotos de tudo. Apagou o histórico de que havia entrado no aplicativo e voltou para a cama. Deitada no escuro, ouvindo a respiração profunda dele ao lado, ela finalmente tomou sua decisão. Na terça-feira, enquanto ele achava que estava tendo um encontro romântico com a amante, ela estaria lá. Não para confrontá-los juntos, não para fazer uma cena, mas para ter uma conversa que mudaria tudo. Porque às vezes a vingança mais eficaz não é a mais barulhenta, é a mais estratégica. E ela estava prestes a mostrar que subestimaram completamente a mulher que pensavam conhecer. O fim de semana passou em uma névoa estranha de normalidade forçada. Eles fizeram as compras juntos no sábado pela manhã, caminhando pelos corredores do supermercado como autômatos bem ensaiados. Ela escolhia os produtos, ele empurrava o carrinho. Trocavam palavras sobre marcas e preços, sobre o que faltava na despensa, sobre qual vinho comprar para o jantar. Para qualquer observador externo, eram apenas mais um casal de meia-idade cumprindo tarefas domésticas. Mas ela sentia a distância entre eles como um abismo físico, mesmo quando seus corpos estavam a poucos centímetros de distância. Cada sorriso dele era uma mentira, cada toque casual era uma traição renovada. No domingo, ele sugeriu que assistissem a um filme. Ela concordou, curiosa para ver até onde ele levaria aquela farsa de normalidade. Sentaram-se no sofá. Ele escolheu uma comédia romântica, ironicamente. Ela fingiu prestar atenção na tela, mas sua mente estava a quilômetros dali, revisando mentalmente cada passo do plano que arquitetara para terça-feira. Precisava ser perfeita. Não podia haver margem para erros. Uma única falha e tudo desmoronaria. E ela seria a única prejudicada. Aos poucos, quase sem perceber, ela começou a se sentir dividida em duas pessoas. Uma que ainda amava o homem ao seu lado, que lembrava dos bons momentos, das promessas trocadas, dos sonhos compartilhados. E outra, fria e calculista, determinada a fazer justiça não importava o custo. Na segunda-feira, ela saiu de casa mais cedo do que o usual. Disse a ele que tinha compromissos, coisas para resolver. Ele mal prestou atenção, já distraído com o celular enquanto tomava café. Ela dirigiu até o centro da cidade e estacionou em frente ao hotel onde Marcela ficaria hospedada. Era um prédio moderno, todo de vidro espelhado, com uma entrada discreta mas elegante. Ela entrou no saguão, observou o ambiente. Poltronas de couro marrom, plantas ornamentais estrategicamente posicionadas, uma recepção de mármore com funcionários impecáveis. O tipo de lugar onde executivos ficam durante viagens de negócios. O tipo de lugar onde casos extraconjugais são conduzidos com discrição. Ela se aproximou da recepção com um sorriso ensaiado. Perguntou sobre tarifas e disponibilidade, fazendo-se passar por uma possível hóspede. A recepcionista foi simpática e prestativa, mostrando-lhe um catálogo de quartos. Ela fingiu interesse. Fez perguntas sobre horários de check-in e check-out, sobre serviços do hotel. O que realmente queria era entender a logística do lugar, onde ficava o bar, onde ficava o restaurante, quais eram os pontos de maior movimento. Depois de 15 minutos, agradeceu e saiu, dizendo que entraria em contato. Agora tinha todas as informações que precisava. O restante do dia passou em uma lentidão torturante. Ela tentou se distrair com tarefas domésticas, mas cada minuto parecia durar uma eternidade. Preparou o jantar. Comeu sozinha porque ele mandou mensagem dizendo que ficaria até tarde no escritório. Provavelmente estava finalizando os detalhes para a mentira de amanhã. Provavelmente estava conversando com Marcela, animado com o encontro que teriam. A ironia de estar planejando sua traição enquanto ela planejava sua resposta não passou despercebida. Ela quase riu.
mas o som saiu como algo entre um soluço e uma risada amarga. Na terça-feira, ela acordou com uma clareza mental que não sentia há semanas. Não havia mais nervosismo ou incerteza, apenas uma determinação fria e absoluta. Ela tomou banho demorado, lavou os cabelos com calma, passou creme hidratante em cada centímetro da pele, escolheu a roupa com cuidado. Nada muito chamativo, mas algo que a fizesse sentir poderosa. Uma calça social preta, uma blusa de seda branca, um blazer cinza bem cortado. Maquiagem impecável, mas discreta. Cabelos soltos caindo em ondas suaves sobre os ombros. Quando se olhou no espelho, viu uma mulher que não reconhecia completamente. Não era mais a esposa enganada e frágil. Era alguém novo. Alguém mais forte. Ele saiu para o trabalho pela manhã como sempre, sem imaginar que seria a última terça-feira comum de suas vidas. Ela esperou até o meio-dia e então começou a executar seu plano. Primeiro, ligou para o hotel e pediu para falar com Marcela Silva, dizendo que era sobre uma questão urgente de trabalho. A recepção transferiu a ligação. Marcela atendeu com voz profissional, clara. Ela desligou imediatamente. Era só para confirmar que ela já estava lá. Perfeito. Agora era questão de timing. Às 5 da tarde, ela estava estacionada em frente ao hotel novamente. Desta vez não estava ali para observar de longe. Entrou no saguão e foi direto ao bar. Pediu um copo de água com gás e limão e se sentou em uma poltrona estrategicamente posicionada de onde podia ver tanto a recepção quanto a entrada. Sabia pelos e-mails que ele chegaria às 7. Sabia que Marcela desceria para encontrá-lo no saguão. E antes que isso acontecesse, ela faria sua jogada. Às 6:30, pegou o celular e mandou uma mensagem para o número de Marcela, que havia encontrado nos contatos salvos no e-mail dele. A mensagem era simples e direta. Oi, Marcela. Não me conhece, mas preciso muito falar com você sobre um assunto importante. Estou no bar do hotel. Por favor, desça. É sobre Rodrigo. Assinou apenas com as iniciais do próprio nome. Não queria assustá-la completamente, mas precisava que ela viesse. Segurou a respiração e esperou. 1 minuto, 2, 3. Então viu a resposta. Quem é você? O que quer? Ela respondeu. Sou a esposa do Rodrigo. E não estou aqui para fazer uma cena. Só preciso que você saiba de algumas coisas antes de encontrar com ele hoje. Houve uma pausa longa. Ela podia imaginar Marcela do outro lado, entrando em pânico, sem saber o que fazer. Finalmente a resposta veio. Estou descendo. O coração dela acelerou. Era real. Estava realmente acontecendo. Ela tomou um gole de água, ajeitou o blazer e esperou. 3 minutos depois, viu uma mulher loira saindo do elevador, olhando ao redor com expressão tensa. Era ela. Mais bonita pessoalmente do que nas fotos, mas também visivelmente nervosa. Seus olhos procuravam pelo bar até que encontraram os dela. Houve um momento de reconhecimento mútuo. 2 animais se avaliando antes de um confronto. Marcela caminhou até ela com passos hesitantes. Estava vestida casualmente, jeans e uma blusa branca, os cabelos presos em um rabo de cavalo alto. Parecia mais jovem do que ela esperava. Tinha o rosto tenso, os olhos arregalados, as mãos apertando a alça da bolsa com força. Ela fez um gesto para a poltrona à sua frente. Senta, por favor. Marcela hesitou por 1 segundo antes de se sentar na ponta da poltrona, claramente pronta para sair correndo a qualquer momento. Elas se olharam em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Então ela falou, mantendo a voz baixa mas firme. Obrigada por vir. Sei que isso é estranho e provavelmente assustador, mas eu precisava falar com você antes que fosse tarde demais. Marcela engoliu em seco, sua voz saindo um pouco trêmula quando finalmente falou. Olha, eu não sei o que você quer, mas... Ela a interrompeu com um gesto suave de mão. Só quero conversar. Não vou gritar. Não vou te agredir. Não vou fazer uma cena. Só quero que você ouça algumas coisas. E depois você decide o que fazer com essas informações. Pode fazer isso por mim? Marcela assentiu lentamente, ainda visivelmente desconfiada. Ela respirou fundo e começou. Você sabe que ele é casado? Obviamente sabe, já que estou aqui. Mas me diz uma coisa. O que exatamente ele te contou sobre o casamento dele? Sobre mim? Marcela pareceu surpresa com a pergunta. Desviou o olhar por um momento antes de responder. Ele disse que vocês estão juntos há muito tempo, que o casamento está morto há anos,
que vocês são mais companheiros de casa do que um casal, que ele já tentou de tudo, mas você não quer se divorciar por questões financeiras. Cada palavra era uma facada, mas ela manteve a expressão neutra. Entendi. E você acreditou nisso tudo? Marcela ficou na defensiva. Por que eu não acreditaria? Ele nunca me deu motivos para duvidar. E olha, eu não sou o tipo de mulher que fica com um homem casado. Eu também sou divorciada. Sei como dói. Mas ele me garantiu que o casamento de vocês já havia acabado há muito tempo. Ela assentiu lentamente, como se estivesse processando aquela informação. Então deixa eu te contar a minha versão. E você pode decidir em quem acreditar. Ela abriu a bolsa e tirou uma pasta fina. Dentro havia algumas fotos impressas. Fotos dela com o marido. Fotos recentes. No mês passado, comemorando o aniversário de 10 anos de casamento em um restaurante. Há 3 semanas em uma festa de família. Há 2 semanas em casa cozinhando juntos. Em todas as fotos eles estavam sorrindo, tocando-se, parecendo um casal feliz. Ela deslizou as fotos pela mesa baixa entre elas. Essas foram tiradas nos últimos 2 meses. O mesmo período em que vocês estão se encontrando. Marcela pegou as fotos com mãos trêmulas. Seu rosto foi perdendo a cor à medida que olhava cada uma. Mas isso não. Ele disse que... Sua voz falhou. Ela continuou, implacável agora. Ele disse que o casamento está morto, mas celebramos 10 anos há 1 mês. Ele me deu um colar de diamantes e disse que eu era o amor da vida dele. Ele disse que não me toca mais, mas ainda fazemos amor pelo menos 2 vezes por semana. Ele disse que eu sou fria e distante, mas até 3 meses atrás, eu acordava cedo todo dia para fazer o café do jeito que ele gosta. Ainda faço, aliás. Cada frase era cuidadosamente calculada para destruir a narrativa que ele havia construído. Marcela estava visivelmente abalada agora. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Ela sacudiu a cabeça, como se tentando negar o que estava ouvindo. Não. Isso não está certo. Ele não mentiria para mim desse jeito. Nós temos algo real. Ele me ama. Ela quase sentiu pena da outra mulher. Quase. Talvez ele ame você também. Não sei. Mas o que eu sei é que ele mentiu. Para mim e para você. Ele está vivendo 2 vidas e achando que pode manter as 2. E talvez pudesse, se eu não tivesse descoberto. O silêncio que se instalou entre elas era denso, carregado de emoções conflitantes. Marcela olhava para as fotos espalhadas sobre a mesa como se fossem artefatos de outra dimensão. Algo que não deveria existir na realidade que ela conhecia. Suas mãos tremiam visivelmente agora, e ela as escondeu no colo, tentando recuperar algum controle. A voz dela saiu baixa quando finalmente falou novamente, quase um sussurro. Quanto tempo você sabe? A pergunta pegou ela de surpresa. Não esperava que Marcela fosse tão direta. 3 semanas. Descobri por acaso e desde então tenho juntado as peças. Tenho lido cada mensagem que vocês trocam. Sei de cada encontro. De cada mentira que ele contou para mim para estar com você. Marcela fechou os olhos com força, como se a dor fosse física. Quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Não era mais apenas choque ou negação. Era raiva. E por que está me contando isso agora? Por que não confrontou ele diretamente? Ela se inclinou levemente para frente, mantendo o contato visual. Porque queria que você soubesse a verdade antes de tomar qualquer decisão. Porque você merece saber com quem está se envolvendo. E porque, estranhamente, não consigo te odiar. Você foi enganada tanto quanto eu. A diferença é que eu sou a esposa. Tenho 10 anos investidos nesse homem. E você é a outra, que acreditou em promessas vazias. Marcela limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Sua voz estava mais firme agora, tingida com amargura. Ele me disse que ia se separar, que estava só esperando o momento certo. Que em alguns meses estaríamos juntos de verdade. Ela assentiu sem surpresa. Claro que disse. É sempre assim, não é? O momento certo nunca chega. Sempre há uma desculpa. Sempre há algo impedindo. A verdade é que ele está confortável com a situação atual. Tem a segurança do casamento e a emoção do caso. Por que mudaria algo que está funcionando tão bem para ele? A outra mulher passou as mãos pelo rosto, desfazendo parcialmente o rabo de cavalo. Parecia 10 anos mais velha de repente, o peso da revelação transformando suas feições. Eu sou uma idiota. Uma completa idiota.
Ela não concordou nem discordou. Apenas esperou. Marcela continuou, mais para si mesma do que para ela. Eu deveria ter desconfiado. Todas as vezes que ele desmarcava em cima da hora. Todas as vezes que dizia que não podia passar a noite porque tinha compromisso cedo. As mensagens que ele demorava horas para responder. Os fins de semana que ele nunca estava disponível. Todos os sinais estavam lá. E eu simplesmente ignorei porque queria acreditar. Ela deixou que Marcela processasse tudo por alguns momentos antes de falar novamente. Olha, eu não vim aqui para destruir você. Vim porque achei que você merecia saber antes que isso fosse longe demais. Antes que você se apaixonasse ainda mais. Antes que ele continuasse fazendo promessas que não pretende cumprir. Marcela a encarou. E pela primeira vez havia algo parecido com gratidão em seus olhos, misturado com a dor. O que você vai fazer agora? Com ele? A pergunta pairou no ar entre elas. Ela respirou fundo antes de responder. Ainda não decidi completamente, mas sei que não posso continuar fingindo que não sei de nada. E você, o que vai fazer? Marcela ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as próprias mãos. Quando falou, sua voz estava carregada de determinação. Ele vai chegar aqui em meia hora esperando me encontrar. Esperando um jantar romântico e uma noite juntos. Acho que ele merece uma surpresa diferente. Ela sentiu uma pontada de satisfação, mas também de apreensão. Você vai confrontá-lo? Marcela assentiu lentamente. Vou mandar uma mensagem dizendo que preciso cancelar, que algo urgente surgiu. E quando ele perguntar o que é, vou dizer que descobri que ele é um mentiroso, que a esposa dele veio me contar a verdade, e que não quero mais vê-lo. Parte dela queria presenciar aquele momento, ver a cara dele quando recebesse a mensagem, ver a confusão se transformando em pânico quando entendesse que tudo havia desmoronado. Mas outra parte sabia que precisava ir embora, que sua presença ali já havia cumprido seu propósito. Ela se levantou da poltrona, ajeitando o blazer. Marcela a olhou de baixo para cima, ainda sentada. Posso te fazer uma pergunta? Ela assentiu. Você ainda o ama? Depois de tudo isso? A pergunta ecoou dentro dela como um sino em um poço profundo. Ela pensou por um momento antes de responder com honestidade. Eu amo o homem que eu achei que ele era. O homem que me prometeu fidelidade há 10 anos. Mas esse homem que mente e trai? Não sei se consigo amar essa versão dele. Marcela se levantou também. Elas ficaram ali. 2 mulheres conectadas pela traição do mesmo homem. Olhando uma para a outra com um entendimento estranho e doloroso. Obrigada, Marcela disse finalmente. Sei que você não precisava fazer isso. Poderia simplesmente ter explodido tudo de uma vez. Mas você me deu uma escolha. Me deu dignidade. Isso significa muito. Ela assentiu, sentindo um nó na garganta. Cuida-se. E da próxima vez que um homem casado te prometer que vai deixar a esposa, lembra desse dia. Marcela deu um sorriso triste. Pode ter certeza que vou lembrar. Ela saiu do hotel às 7:10. Enquanto atravessava o saguão em direção à saída, viu de relance um homem entrando. Alto, terno escuro, cabelos grisalhos nas têmporas. Por uma fração de segundo pensou que era ele. Seu coração disparou, mas era apenas alguém parecido. Ela respirou fundo e continuou andando. Entrou no carro e ficou ali sentada por alguns minutos, as mãos no volante, olhando para o nada. O que tinha acabado de fazer? Havia acabado com o caso do marido antes mesmo que ele soubesse que ela sabia. Tinha dado a Marcela o poder de terminar aquilo. Mas e agora? O que aconteceria quando ele descobrisse? Ela ligou o carro e dirigiu sem destino certo, apenas precisando se mover. Passou pelas ruas da cidade que conhecia tão bem, pelos lugares onde ela e o marido haviam criado memórias ao longo dos anos. A cafeteria onde tiveram o primeiro encontro. O cinema onde assistiram ao filme que os fez chorar juntos. O parque onde ele a pediu em casamento. Tudo parecia pertencer a outra vida agora. A um tempo antes da traição, antes das mentiras, antes de tudo desmoronar. Ela se perguntou se algum dia conseguiria olhar para esses lugares sem sentir a dor aguda da perda. Quando finalmente chegou em casa, já eram quase 8 horas. A casa estava escura e silenciosa. Ela entrou, acendeu as luzes, subiu para o quarto. Trocou de roupa, colocou algo confortável, desceu e preparou um chá. Sentou-se na sala, na mesma poltrona onde passava as tardes lendo, e esperou. Sabia que ele ligaria.
Sabia que quando Marcela cancelasse o encontro e revelasse o motivo, ele entraria em pânico. E sabia que precisaria estar preparada para a conversa que viria a seguir. O celular dela vibrou às 8h30. Uma mensagem dele. Vou chegar tarde hoje, a reunião se estendeu. A mentira era tão natural para ele que provavelmente nem pensava 2 vezes antes de mandar. Ela não respondeu. 15 minutos depois, outra mensagem. Está tudo bem aí? Você viu minha mensagem? Ela continuou sem responder. Podia imaginar a confusão dele, porque ela sempre respondia. Sempre. Às 9 horas o telefone tocou. Era ele. Ela deixou ir para o correio de voz. Tocou novamente 2 minutos depois. Novamente ela não atendeu. Às 9h20 ela ouviu o carro dele chegando. Mais cedo do que o esperado. Muito mais cedo. A porta da frente se abriu e ele entrou apressado, chamando por ela. Ela não respondeu. Ele subiu as escadas correndo, checou o quarto, o banheiro. Desceu novamente e finalmente a viu. Sentada calmamente na poltrona da sala. Uma xícara de chá nas mãos. Olhando para ele com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Você está bem? Por que não respondeu minhas mensagens? Por que não atendeu o telefone? Fiquei preocupado. A preocupação dele era genuína. Mas ela sabia que era preocupação sobre ser descoberto, não sobre ela. Ela tomou um gole do chá antes de responder, mantendo a voz neutra. Estava ocupada. Ele franziu a testa, ainda sem entender. Ocupada com o quê? Ela o encarou diretamente nos olhos. Tive uma conversa interessante hoje. Com uma pessoa que você conhece muito bem. Viu o momento exato em que a compreensão atingiu ele. O sangue fugiu do rosto dele. Os olhos se arregalaram. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Era quase cômico. A expressão de puro terror estampada em suas feições. Finalmente ele conseguiu falar, a voz saindo rouca. Do que você está falando? Ela colocou a xícara na mesa lateral com cuidado deliberado. Não me insulta fingindo que não sabe. Marcela. Conversei com Marcela hoje. No hotel onde você ia encontrá-la. Onde provavelmente imaginava passar a noite com ela enquanto eu ficava aqui em casa, esperando como uma idiota. Ele cambaleou para trás como se tivesse levado um soco. Tentou falar, mas ela o interrompeu, levantando uma mão. Não. Você não vai falar agora. Agora você vai sentar e vai me ouvir, porque eu tenho muito a dizer, e você deve pelo menos isso a mim depois de 6 meses de mentiras. Ele se sentou no sofá, parecendo menor de repente, encolhido. As mãos tremiam visivelmente. Ela permaneceu de pé, precisando da vantagem da altura. Eu sei de tudo. Sei quando começou. Sei quantas vezes vocês se encontraram. Sei o que você disse a ela sobre mim, sobre nosso casamento. Li cada mensagem, cada e-mail. Vi cada mentira que você construiu. E a pior parte? Não foi a traição física. Foi descobrir que você pintou nosso casamento como um fracasso para justificar seu caso. Que você me transformou na vilã da sua história para que ela se sentisse melhor em ser a outra. Ele tentou falar novamente. Deixa eu explicar. Por favor. Ela riu, mas era um som sem humor. Explicar o que exatamente? Como você acidentalmente caiu na cama com outra mulher repetidas vezes? Como você acidentalmente mentiu para mim todos os dias durante meses? Não existe explicação que faça isso ficar menos horrível. Ele passou as mãos pelo rosto. E quando as tirou, havia lágrimas em seus olhos. Eu sinto muito. Eu não queria que você descobrisse assim. Eu ia te contar. Eu só estava esperando o momento certo. Ela sentiu a raiva explodir dentro do peito. O momento certo? Quando seria isso? Depois de mais 6 meses? 1 ano ou nunca? Ele afundou ainda mais no sofá. Os ombros curvados como se carregasse um peso invisível. As lágrimas escorriam livremente agora, molhando o colarinho da camisa que ela havia passado com tanto cuidado naquela manhã. A ironia era cruel. Eu estraguei tudo. Eu sei que estraguei tudo. A voz dele saía entrecortada, quebrada. Ela cruzou os braços, mantendo a distância física e emocional. Demorou meses para perceber isso? Ou só percebeu agora que foi pego? Ele balançou a cabeça, incapaz de encontrar palavras que pudessem minimizar a situação. Ela continuou, cada palavra saindo afiada como uma lâmina. Sabe o que mais dói? Não é nem a traição em si. É perceber que durante todo esse tempo, enquanto você estava construindo uma vida paralela com ela, eu estava aqui tentando salvar nosso casamento. Tentando entender por que você estava tão distante. Me culpando por não ser boa o suficiente.
Ele ergueu o olhar, os olhos vermelhos e inchados. Não é culpa sua. Nunca foi. Você é. Você sempre foi incrível. Ela o interrompeu com uma risada amarga. Não tenta fazer isso. Não tenta me absolver da culpa que você criou na minha cabeça. Porque durante meses eu me perguntei o que estava errado comigo. Por que meu marido não me tocava mais como antes? Por que ele sempre tinha desculpas para não passar tempo comigo? Por que parecia que eu estava vivendo com um fantasma? E o tempo todo o problema não era eu, era você e suas escolhas. O silêncio que se seguiu era pesado, sufocante. O som do relógio na parede marcando os segundos parecia amplificado. Cada tique um lembrete do tempo que ela havia desperdiçado em um relacionamento baseado em mentiras. Finalmente ele falou novamente, a voz quase inaudível. O que você quer que eu faça? Como eu conserto isso? Ela o encarou com uma expressão que misturava descrença e tristeza. Você realmente acha que isso tem conserto? Que você pode simplesmente pedir desculpas e tudo volta ao normal? Você destruiu 10 anos de confiança. 10 anos de história. Como você conserta isso? Ele se levantou, dando um passo em direção a ela. Mas parou quando viu a expressão no rosto dela. Eu termino com ela. Hoje. Agora. Eu bloqueio ela de tudo. Nunca mais falo com ela. Nós podemos fazer terapia de casal. Eu faço o que você quiser. Só me dá uma chance de consertar isso. Por favor. A súplica na voz dele era real. Mas ela se sentia estranhamente imune. Como se uma parte sua tivesse se desligado, protegendo-a de sentir muita coisa de uma vez. Ela já terminou com você. Conversei com ela hoje, lembra? Contei tudo. Mostrei provas de que nosso casamento não é o fracasso que você pintou. Ela sabe que você mentiu. E decidiu terminar antes mesmo de você chegar lá. O choque no rosto dele teria sido satisfatório se ela ainda tivesse energia para sentir satisfação. Você fez o quê? A voz dele subiu uma oitava. Ela manteve a calma, cada palavra deliberada. Fui até o hotel. Conversei com ela, de mulher para mulher. Contei a verdade sobre nosso casamento. Mostrei fotos. Destruí a fantasia que você construiu. E sabe de uma coisa? Ela é mais decente do que você. Quando descobriu que foi enganada, decidiu na hora terminar tudo. Não tentou justificar. Não tentou se fazer de vítima. Simplesmente reconheceu a situação e fez a escolha certa. Ele passou as mãos pelos cabelos. Uma expressão de completo desespero tomando conta. Você não tinha direito de fazer isso. Ela deu um passo à frente, os olhos brilhando com raiva contida. Eu não tinha direito? Eu sou sua esposa. Tenho todo o direito de proteger meu casamento, de lutar pelo que é meu. E se isso significava ter uma conversa difícil com a mulher que está dormindo com meu marido, então sim, eu tinha todo o direito. Ele abriu a boca para responder, mas ela continuou, não dando espaço para interrupções. E sabe o que mais? Parte de mim esperava que quando você descobrisse, sua preocupação fosse comigo, com o que eu estava sentindo, com o que isso estava fazendo comigo. Mas não. Sua primeira reação foi horror por eu ter confrontado ela, como se ela fosse mais importante do que eu. As palavras atingiram ele como socos. Não é isso. Não é isso que eu quis dizer. Eu só estou em choque. Não esperava que você fosse atrás dela. Claro que não esperava. Ela respondeu, a voz gélida. Porque você me subestimou completamente. Achou que eu era a esposa dócil que ficaria em casa, esperando sem questionar. Que eu engoliria suas mentiras e continuaria fingindo que estava tudo bem. Mas eu não sou mais essa pessoa. Essa pessoa morreu no momento em que descobri a verdade. Ele deixou-se cair de volta no sofá, enterrando o rosto nas mãos. O choro dele era silencioso agora, os ombros tremendo com soluços contidos. Ela o observou com uma mistura de emoções conflitantes. Parte dela ainda queria confortá-lo, um reflexo de anos cuidando um do outro. Mas uma parte maior, mais forte, recusava-se a ceder. Ele não merecia seu conforto. Não agora. Não depois de tudo. Eu preciso saber uma coisa, ela disse após um longo silêncio. E quero a verdade. Você a ama? A pergunta pairou no ar como fumaça tóxica. Ele ergueu o rosto, as feições contorcidas em agonia. Eu não sei. Talvez, de alguma forma. Mas não como amo você. Nunca como amo você. Cada palavra era mais uma facada. Ela respirou fundo, lutando para manter a compostura. Você não me ama. Pessoas que amam não fazem isso. Pessoas que amam não mentem todos os dias olhando nos olhos.
Pessoas que amam não levam outras mulheres para lugares especiais que significam algo para o casal. Você pode até sentir alguma coisa por mim, alguma nostalgia, algum carinho residual. Mas amor? Amor de verdade? Não, você matou isso. Ele balançou a cabeça freneticamente. Não, não diz isso. Eu amo você. Eu sempre amei você. Foi um erro horrível. Mas não significa que meus sentimentos por você não são reais. Ela sentiu as próprias lágrimas ameaçando aparecer, mas as forçou para trás. Não ia chorar na frente dele. Não ia dar a ele a satisfação de ver o quanto aquilo a destruía por dentro. Um erro é esquecer uma data importante. Um erro é dizer algo errado numa discussão. O que você fez foi uma escolha. Você escolheu ela repetidamente durante meses. Cada mensagem, cada encontro, cada mentira foi uma escolha consciente de me trair. O relógio marcou 10 horas. Ela percebeu que estavam ali há mais de meia hora, naquela sala que testemunhara tantos momentos felizes, e que agora seria para sempre marcada por essa conversa. O que acontece agora? Ele perguntou finalmente, a voz pequena, derrotada. Ela caminhou até a janela, olhando para a rua escura lá fora. Não sei. Preciso de tempo para processar tudo isso, para decidir se consigo perdoar, se quero perdoar. Se nosso casamento vale a pena ser salvo depois de tudo que você fez. Ele se levantou novamente, desesperado. Claro que vale. 10 anos juntos valem alguma coisa. Não podemos jogar tudo fora por causa de um erro. Ela se virou para encará-lo. 6 meses não é um erro. É uma segunda vida que você construiu enquanto fingia que ainda estava comprometido com a primeira. E talvez esses 10 anos valham alguma coisa. Mas valem o suficiente para superar isso? Para reconstruir do zero a confiança que você destruiu? Não sei a resposta ainda. Ele deu outro passo em direção a ela. Me deixa tentar, por favor. Me dá a chance de mostrar que posso ser o homem que você merece, que posso recuperar sua confiança. Ela o parou com um olhar. Não é sobre o que você quer, não mais. É sobre o que eu preciso. E agora eu preciso de espaço. A expressão dele mudou para pânico. Espaço? O que isso significa? Ela suspirou, sentindo o cansaço de todo aquele dia, de todas aquelas semanas de investigação e dor acumulada. Significa que você não vai dormir nessa casa hoje. Vai para um hotel, para a casa de um amigo, para onde você quiser, mas não aqui. Eu preciso de uma noite, pelo menos uma noite, sem ter que olhar para você e lembrar de tudo. Ele ficou pálido. Você está me expulsando? Temporariamente, sim. Amanhã podemos conversar de novo. Mas hoje, eu preciso estar sozinha. Preciso chorar, gritar, quebrar coisas se for necessário. E não vou fazer isso na frente de você. Ele abriu a boca para protestar, mas algo na expressão dela o fez parar. Havia uma determinação ali que ele nunca tinha visto antes. Uma força que brotava da dor, da raiva, da decepção. Ele percebeu que não tinha escolha, que se tentasse forçar a situação, perderia ela de vez. Está bem. Ele disse finalmente, a voz derrotada. Vou pegar algumas coisas e saio. Mas, por favor, pensa no que eu disse, sobre tentar consertar, sobre nós. Ela não respondeu, apenas observou enquanto ele subia as escadas lentamente, como um homem caminhando para a própria execução. 15 minutos depois, ele desceu com uma mala pequena. Parou na porta da sala, esperando que ela dissesse alguma coisa. Ela continuou olhando pela janela, os braços cruzados, a postura rígida. Te amo, ele disse, uma última tentativa de obter alguma reação. Ela não se virou. Apenas ouviu a porta se fechar atrás dele, o som do carro ligando, o barulho do motor se afastando. E então, finalmente sozinha, ela desmoronou. Caiu de joelhos ali mesmo, no meio da sala, e deixou tudo sair. O choro que vinha do fundo da alma. Aquele que dói no peito e faz o corpo inteiro tremer. Chorou pela mulher ingênua que acreditou nas promessas de para sempre. Chorou pelos 10 anos que agora pareciam ter sido construídos sobre areia movediça. Chorou pela traição, pelas mentiras, pela versão dele que ela amava e que descobriu nunca ter realmente existido. Chorou até não ter mais lágrimas, até a garganta doer, até os olhos incharem. E quando finalmente parou, já passava da meia-noite, e ela estava deitada no chão frio da sala, exausta de todas as formas possíveis.
levantou-se lentamente, o corpo protestando contra cada movimento. Subiu as escadas como uma sonâmbula. Entrou no quarto que cheirava a ele, que tinha suas coisas espalhadas por todos os lados. Pegou o travesseiro dele e atirou no chão. Pegou a foto de casamento que ficava na cômoda e virou de cara para baixo. Trocou os lençóis da cama, colocando novos, limpos, sem nenhuma memória recente. E então, vestindo apenas uma camisola velha e confortável, deitou-se no meio da cama king size, ocupando todo o espaço que normalmente dividia com ele. O silêncio da casa era diferente agora. Não era mais aquele silêncio pesado e sufocante que a acompanhava há semanas. Era um silêncio limpo, quase libertador. Um silêncio que dizia que algo havia terminado, mas também que algo novo poderia começar. Ela não sabia ainda o que faria. Se perdoaria, se tentaria reconstruir, se terminaria o casamento de vez. Mas sabia uma coisa, ela tinha sobrevivido ao dia mais difícil. Tinha confrontado a verdade, tinha se mantido forte, tinha tomado o controle da situação. E se conseguiu fazer isso, conseguiria lidar com o que viesse a seguir. A manhã chegou com uma luz pálida invadindo o quarto através das cortinas entreabertas. Ela acordou desorientada por um momento. O outro lado da cama vazio e frio lembrando-a imediatamente da noite anterior. Não havia sido um pesadelo. Era real. Tudo era real. Olhou para o relógio na mesinha de cabeceira. 7h15. Normalmente, a essa hora, já estaria na cozinha preparando café. Mas hoje não havia pressa. Não havia ninguém para quem fazer café. Virou-se de lado, abraçando o travesseiro, e permitiu-se ficar ali por mais alguns minutos, processando a estranha sensação de solidão, misturada com algo que poderia ser liberdade. Quando finalmente se levantou, evitou olhar para o espelho. Sabia que os olhos estariam inchados, o rosto marcado pela noite de choro. Desceu as escadas descalça, o silêncio da casa agora familiar, quase reconfortante. Preparou café apenas para si, uma xícara pequena, e sentou-se à mesa da cozinha com o celular. Tinha várias mensagens dele da madrugada. Mensagens longas, desesperadas, pedindo perdão, implorando por outra chance. Ela as leu todas sem responder. Não estava pronta ainda. Não sabia quando estaria. Havia também uma mensagem de um número desconhecido. Abriu com curiosidade. Era Marcela. Apenas algumas linhas simples. Oi. Sei que ontem foi difícil para ambas. Só queria que soubesse que tomei a decisão certa graças a você. Terminei tudo com ele ontem à noite. Bloqueei o número. Não vou mais ser a outra mulher de ninguém. Obrigada por me acordar para a realidade. Espero que você encontre paz, seja qual for a decisão que tomar. Ela releu a mensagem 3 vezes. Havia algo reconfortante em saber que pelo menos uma coisa boa tinha saído daquela bagunça. Marcela estava livre. E ela de certa forma também. Passou o dia em uma espécie de transe funcional. Limpou a casa, uma atividade que sempre a acalmava. Trocou todas as roupas de cama, lavou as toalhas, reorganizou armários. Precisava manter as mãos ocupadas, a mente focada em tarefas concretas. A cada gaveta que abria, encontrava pequenos lembretes dele. Uma camiseta velha que ele usava para dormir. O barbeador no banheiro. Os sapatos alinhados no closet. Cada objeto carregava memórias, boas e ruins. E ela ainda não sabia o que fazer com nenhum deles. Por ora, deixou tudo como estava. Decisões sobre pertences poderiam esperar. À tarde, ligou para a melhor amiga. Marina atendeu no segundo toque, a voz alegre como sempre. Oi, amor, tudo bem? Fazia tempo que não ligava. Ela respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Marina, preciso conversar com você sobre uma coisa. Pode falar agora? Houve uma pausa e então a voz da amiga voltou, agora preocupada. Claro. O que houve? E então ela contou tudo, desde a descoberta inicial, passando pela investigação, o encontro com Marcela, o confronto com o marido. Falou por quase 1 hora, as palavras saindo em torrente enquanto Marina ouvia em silêncio do outro lado da linha. Quando terminou, houve um longo silêncio. Finalmente Marina falou, a voz cheia de emoção. Meu Deus, eu não sabia de nada. Você passou por tudo isso sozinha? Por que não me contou antes? Ela encostou a cabeça na parede, fechando os olhos. Não sei.
Acho que precisava processar sozinha primeiro. Precisava entender o que estava sentindo antes de colocar em palavras. E tinha medo do que ouviria, medo que as pessoas dissessem para eu perdoar e seguir em frente. Como se fosse simples assim. Marina suspirou. Ninguém vai te dizer o que fazer. Essa decisão é só sua. Mas posso te dizer uma coisa? Você foi incrível. A forma como lidou com isso, como confrontou a situação. Muita gente teria desmoronado completamente. As palavras da amiga trouxeram lágrimas novamente, mas eram diferentes das da noite anterior. Eram lágrimas de reconhecimento, de validação. Eu não me sinto incrível. Me sinto destruída. Marina respondeu com firmeza. Você pode ser as duas coisas. Pode estar destruída e ainda assim ser forte. Uma coisa não anula a outra. E seja qual for a decisão que tomar, eu vou estar aqui. Se decidir perdoar e tentar de novo, vou apoiar. Se decidir terminar, vou estar ao seu lado. Você não está sozinha nisso. A conversa continuou por mais alguns minutos, Marina oferecendo-se para ir até lá, mas ela recusou gentilmente. Ainda precisava de solidão, ainda precisava de tempo. Quando desligou, sentiu-se minimamente melhor. Compartilhar a dor a tornava menos pesada, mais suportável. Preparou um chá e sentou-se na varanda dos fundos, observando o jardim que cuidava com tanto carinho. As rosas que plantara na primavera estavam florescendo, manchas vermelhas e amarelas contra o verde do gramado. A vida continuava, indiferente ao drama humano. As flores não sabiam de traições ou corações partidos. Elas apenas cresciam, floresciam, seguiam seu ciclo natural. Havia algo reconfortante nessa simplicidade. O celular vibrou novamente. Outra mensagem dele. Posso ir até aí? Precisamos conversar direito. Por favor. Ela olhou para a mensagem por um longo momento. Parte dela queria dizer não. Manter a distância por mais tempo. Mas outra parte sabia que eventualmente teriam que ter essa conversa. Adiar não tornaria as coisas mais fáceis. Respondeu com brevidade. Amanhã. 15h. A resposta veio imediata. Obrigado. Vou estar aí. Te amo. Ela não respondeu ao te amo. Ainda não conseguia ouvir essas palavras dele sem sentir uma mistura de dor e raiva. A noite chegou novamente, e com ela, a solidão da casa vazia. Ela preparou um jantar simples, apenas para si. Comeu sozinha na mesa da cozinha, algo que raramente fazia. Sempre esperava por ele. Sempre jantavam juntos, mesmo nos dias difíceis. A ausência dele era palpável, um buraco no ar onde costumava estar. Mas era diferente da ausência emocional que sentia há meses. Essa era concreta, definitiva. E estranhamente era mais fácil de lidar. Pelo menos agora não havia pretensão. Não havia fingimento. Havia apenas a verdade nua e crua. Depois do jantar, subiu para o escritório dele. Olhou ao redor para o espaço que ele tanto amava. As prateleiras cheias de livros sobre negócios e desenvolvimento pessoal. A mesa de madeira escura onde passava horas trabalhando. A poltrona de couro onde gostava de se sentar para ler. Sentou-se em sua cadeira, abrindo as gavetas uma por uma. Não estava procurando por mais evidências. Já tinha tudo o que precisava. Estava apenas tentando entender. Tentando encontrar alguma pista de quando exatamente o homem que amava havia se transformado em alguém capaz de traí-la tão completamente. Em uma das gavetas inferiores, encontrou uma caixa de papelão velha. Abriu com curiosidade. Dentro havia cartas. Cartas antigas, da época em que ainda namoravam e ele viajava muito a trabalho. Cartas escritas à mão, em sua caligrafia característica, declarando amor eterno, fazendo planos para o futuro, descrevendo em detalhes como sentia sua falta. Ela leu algumas, o coração apertando a cada palavra. Aquele homem que escreveu essas cartas era real? Ou sempre foi apenas uma ilusão? Uma máscara que ele usava para conseguir o que queria? Encontrou também fotos antigas. Fotos dos primeiros anos juntos. Viagens que fizeram. Festas com amigos. O dia do casamento. Ambos tão jovens. Tão cheios de esperança e certeza sobre o futuro. Ela passou os dedos sobre uma foto específica, tirada na lua de mel em Cancún. Estavam abraçados na praia, o pôr do sol pintando o céu de laranja e rosa atrás deles. Os sorrisos eram genuínos. O amor nos olhos era visível mesmo através da fotografia desbotada. Aquilo foi real. Ela precisava acreditar que aquilo foi real. Senão,
Significaria que toda a sua vida adulta havia sido baseada em uma mentira. Guardou as cartas e fotos de volta na caixa. Não ia jogar fora. Ainda não. Talvez nunca. Independentemente do que acontecesse dali para frente, aqueles momentos haviam existido. Aquela felicidade havia sido verdadeira, pelo menos para ela. E ninguém poderia tirar isso dela, nem mesmo ele com suas traições e mentiras. Fechou a gaveta e deixou o escritório, apagando a luz atrás de si. Amanhã seria um dia importante. Amanhã eles conversariam e ela precisaria tomar decisões difíceis. Mas hoje ela havia sobrevivido. Havia se mantido de pé, mesmo quando tudo dentro dela gritava para desmoronar. Deitou-se na cama novamente, dessa vez com menos peso no peito. Ainda doía. Ainda doeria por muito tempo. Mas havia algo diferente agora. Uma clareza que não existia antes. Ela sabia a verdade. Conhecia o inimigo. E, mais importante, conhecia sua própria força. Havia enfrentado a pior situação que conseguia imaginar e não havia se quebrado completamente. Tinha rachado, sim. Tinha sangrado, mas continuava inteira o suficiente para decidir seu próprio destino. E isso, percebeu, era poder. O poder de escolher. O poder de ditar os termos. O poder de não ser mais a vítima passiva da narrativa de outra pessoa. O reflexo no espelho naquela tarde mudara tudo. Mas talvez, apenas talvez, tivesse sido a melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque viver em uma mentira confortável é pior do que enfrentar uma verdade dolorosa. Pelo menos com a verdade ela tinha opções. Tinha agência. Tinha o poder de decidir se aquele casamento merecia ser salvo ou se era hora de deixar ir e reconstruir sozinha. E quando ele chegasse amanhã, ela estaria pronta. Não saberia todas as respostas. Não teria todas as decisões tomadas. Mas estaria pronta para começar a conversa que definiria o resto de sua vida. Fechou os olhos e pela primeira vez em semanas conseguiu dormir sem pesadelos. Porque o pior já havia acontecido. Ela havia descoberto, havia confrontado, havia chorado e gritado e se despedaçado. E ainda assim continuava aqui, continuava respirando, continuava existindo. E se conseguiu sobreviver aos últimos dias, conseguiria sobreviver ao que viesse a seguir, sozinha ou acompanhada, com ele ou sem ele, mas sempre, sempre nos próprios termos. O reflexo no espelho não mostrava mais uma mulher perdida e confusa, mostrava uma sobrevivente. E sobreviventes não desistem. Eles se adaptam. Eles superam. Eles renascem das próprias cinzas, mais fortes do que eram antes. E amanhã, quando o sol nascesse novamente, ela estaria lá para vê-lo. Pronta para o próximo capítulo, seja ele qual fosse.